Bem, boa noite, família. Obrigado por estarem comigo de novo hoje. Tenho muito o que conversar com vocês. Eu estive, orando sobre muitas coisas que o Senhor me confiou. Em missão é como quero chamar, mas, estou tentando, peço que orem por mim, pois darei uma palavra muito dura hoje. Esta palavra é talvez uma das mais difíceis que já dei em público. Eu mergulhei isso em oração. E é provável, como eu disse, sabe, se me conhecem e seguem o canal, eu dou palavras duras e sou ousado nisso. Mas esta palavra que recebi do Senhor, creio de todo o coração que veio dele. Após saturar isso em oração por um tempo, levei aos meus presbíteros, pessoas em quem confio, outros pastores. Falei com pastores que estão acima de mim. Falei com a irmã Billy. Falei com muita gente. De um conselho, reuni vários líderes-chave muito fortes, como quero chamá-los, que creio terem grande discernimento pelo peso, pela gravidade desta palavra. E eu tive essa visitação de Jesus. Na noite em que fiz a live e houve aquele riso, a glória do Senhor encheu minha casa. Isso está bem editado. O Senhor disse: Não quero que você entre ao vivo esta noite. Quero que você fique, em particular, e eu vou falar com você. Quando isso aconteceu, ele apareceu e ficou bem aqui enquanto eu fazia minha live, e a presença manifesta de Deus encheu minha casa. Desde provavelmente o que era 9 horas, até umas 6 daquela manhã, 7 do dia seguinte. A glória do Senhor encheu meu lar tão forte que eu não queria sair desta cadeira. Fiquei sentado aqui e apenas chorei. Braden sentiu minha esposa. 3 anjos estavam com ele. O Senhor falou comigo e me disse o que estava por vir. Fiquei impactado com a palavra. Então eu, como disse, eu orei e orei e orei muito sobre isso. Tudo bem, tudo bem. Sinto por dentro que podemos seguir por aqui. Quero começar passando algo que já preparei para vocês umas 3 ou 4 vezes. E tirei um tempo para realmente orar sobre isso. Mas quero passar, e serei eu assistindo a um vídeo, assistindo agora de novo, porque não consigo fazer melhor do que fiz na primeira vez. Eu disse ao Braden, é o que é. Então quero que me vejam contando o que estou prestes a lhes dizer em um instante, pois não vou fazer isso de novo. Depois de fazer tantas vezes, eu digo: Ei, sabe, é o que é. Se vocês receberem, receberam. Se puderem orar e me ajudar a orar sobre o que será dito a vocês, então vocês estarão em missão comigo, certo? Então, aqui vamos nós. Pode dar o play. Bom dia, família. Louvem ao Senhor. Obrigado por se juntarem a mim hoje. Bem, vou dar uma das palavras mais importantes que já recebi do Pai. Eu, orei sobre essa palavra nas últimas 24 horas antes de torná-la pública. Levei-a a algumas pessoas em quem confio, alguns anciãos, para avaliarem e orarem. Eu me sentei no sofá depois que ele me deu essa palavra. A própria presença do Senhor encheu a minha casa. Foi a noite inteira. A própria atmosfera estava carregada com a glória. E ficamos sentados até o amanhecer, meu filho, minha esposa e minha filha, todos apenas desfrutando daquela presença em nosso lar. Depois que Jesus aparece, ele deixa um perfume, e os anjos que estavam com ele, e foi a coisa mais linda que eu já vivenciei em muito tempo. E eu estou maravilhado com o quão maravilhoso é o nosso Jesus. Mas ele me deu uma palavra e quer que eu lhes diga o que ele tinha a dizer. Mas quero recapitular para que faça sentido onde estamos agora nos sinais dos tempos da vinda do Senhor Jesus Cristo. Em 14 de janeiro, entregamos uma palavra do Senhor que ele nos deu enquanto dirigíamos, orando pela nossa cidade. E foi isto o que ele disse. E eu vou tocar o vídeo e vou interromper meu filho. E vou falar mais um pouco antes de revelar o que ele nos disse ontem à noite. Então, Braden, quer seguir e dar o play?
Certo, me ajude, Espírito Santo, pois tenho muito a lhes dizer. Certo, eu vi a bifurcação na estrada indo assim. Vi o presidente Trump no Vale da Decisão. E, uma grande escalada de guerra. Certo. E eu continuei ouvindo Terceira Guerra Mundial. Esta é a diferença entre a decisão que ele toma e o que ocorre nas próximas horas. Agora, eu sei que quando olho no espírito, parece estar bem na minha frente. Às vezes pode estar a dias de distância, mas é iminente. Pode ser em uma semana, pode ser em 2 semanas, sabe? Mas vou lhes dizer a urgência da hora do que vi, pois ele nos deu as 2 semanas. Lembram que eu lhes disse 2 semanas? Orem por estas próximas 2 semanas. Este é o momento crucial. Então, foi isto o que eu vi. Eu vi, o senhor continuava dizendo, aperte o botão, Trump. Aperte o botão, Trump. Seu tempo está acabando. Aperte o botão. E eu pude vê-lo apertando o botão em relação à decisão. Orando pelo conselho que está influenciando a decisão, porque ele tem um conselho administrativo. E eu vi essas pessoas falando com ele. Eu vi Israel falando. Eu pude ver. Devo dizer isso? Eu vi certas pessoas que eram da inteligência. Eu posso dizer isso. Eu vi a inteligência e orei pela inteligência secreta. Orando pelas pessoas que estariam em perigo. Porque era muito importante que a inteligência secreta fosse protegida. Isso era muito, muito importante em ambos os lados. Enquanto isso acontecia, eu vi a Suprema Corte e o Senhor me mostrou. Lembrem-se, eu disse, não podemos permitir que as tarifas não aconteçam. Porque esse é o sangue vital do plano em relação à economia da América. Para permitir que a economia floresça e vá para o próximo nível, isso ajudaria a nos sustentar e impedindo-o de remar para fora da beira da cachoeira. Porque a economia estava em apuros e eu vi os juízes da Suprema Corte. Quem nós vimos? Vimos o homem negro, o homem afro-americano. Vimos o homem branco e o Senhor nos disse: orem por esses 2 juízes. O que há com esses 2 juízes? Eu vi Kim e então vi esses rostos, o Senhor disse. Orem por esses juízes. Esta é uma decisão importante em relação às tarifas. Então, tenho orado por isso, tarifas. Porque um plano B é um plano B. Se não tivermos o plano A são as tarifas. O plano B é. Eu vi a tentativa de lutar pelo que podemos fazer para salvar a economia. Como faremos se isso cair e tivermos que pagar trilhões de dólares a esses países, nações, o que a América fará com sua economia? Esta é uma posição muito difícil. Ok, então eu vi que isso é vital e algumas pessoas dizem, bem, Brandon, eu não. Ei, escutem, estamos em uma confusão e a maioria de vocês não percebe o tamanho da confusão em que estamos. O tamanho da confusão em que estamos. Estamos 34 ou mais. 40 trilhões de dólares no buraco quando você tem 40 trilhões de dólares em faturas de cartão de crédito e dívidas. O que você faz? Você tem que ter uma jogada de última hora. Isso é sério. É tudo ou nada. Você entende onde estamos? Bem, eu não acredito em tudo isso. Então você é ignorante. Você não sabe. E estamos no ponto de estamos remando contra a corrente e estamos correndo contra as cataratas do Niágara. E o Senhor disse: estamos no ponto sem retorno. Estou lhes dando uma janela de oportunidade. E enquanto eu orava hoje, eu continuava ouvindo. O que ouvimos? Nós ouvimos. Haverá uma ferida contra a América que não será fatal. Isso trará as pessoas de joelhos para trazer a noiva ao meu lado. Pausa. Agora eu vi o que era a ferida. O Senhor me mostrou a ferida hoje. É muito sério. E nos dias à frente, minutos à frente, não nos dias à frente. Nestes próximos minutos, lembrem-se da ferida. A ferida que não será fatal, que trará a noiva ao meu lado. Não se esqueçam disso. Isso é muito importante. Quero que destaquem isso.
Escrevam isso agora mesmo. E pensem na ferida que não será fatal para a igreja, que trará a noiva ao meu lado, certo? Então pensem no que acabei de dizer pelo Espírito Santo. O Espírito Santo disse isso e eu não sabia o que ele estava dizendo na hora. O que é uma ferida que não é fatal? O que seria uma ferida para a igreja americana? O que abalaria a América? O que os traria de joelhos? A igreja, os republicanos, o que faria isso? Agora vejam de novo. Noiva ao meu lado. Há um abalo para despertar com o que está vindo. E quando vi a Groenlândia, vi a Venezuela, vi o levante destes, o que Trump planejou, minerais, petróleo. De novo, orando pelo Irã, os poços de petróleo no Irã, para atingir os poços de petróleo no Irã, para paralisar os BRICS. É maior do que apenas os civis no local fazendo isso. Isso é muito maior do que civis. Por que os civis aconteceram? Quem instigou o levante dos civis? Como tudo isso aconteceu? Como ficou tão grande? É muito maior do que o que posso dizer online. É muito maior do que o que posso relatar a vocês. Vocês devem pensar maior. Devem subir mais alto em sua vida de oração com o Senhor. Não podem orar as notícias. Se estão orando as notícias, estão atrasados. Devem subir mais alto em sua autoridade de crente. Tento incentivá-los sempre a ler livros como este sobre a irmã Billy Brim e a autoridade do crente, lendo sobre sua autoridade e aprendendo a operar na autoridade do crente. Não estou ganhando comissão ao tentar dizer para comprarem este livro. Isso é algo que praticamos todos os dias de nossas vidas e estou tentando ajudar vocês, aplicando sua autoridade e aprendendo a subir mais alto. Se você subir mais alto como uma águia, verá o que está por vir. Se você estiver orando as notícias, você já está atrasado demais. As notícias são velhas. Devemos ser como o vigia ou a águia, que vê muito, muito à frente. Eles sabem o que vem vindo. Eles sabem quando a tempestade vem. Eles sabem onde está a comida. Eles sabem onde. É isso que temos que fazer em nossa caminhada espiritual com o Senhor. E é isso que estou dizendo a todos pelo Espírito de Deus agora. Estamos no vale da decisão. Então eu vi uma grande decisão em relação ao Irã. E o Senhor continuava dizendo: aperte o botão, aperte o botão. Eu vi a Rússia com o Putin, com o Apollyon cercando ele. Eu vi aquele espírito demoníaco influenciando a mente dele para escalar. E eu ouvi armas de guerra não convencionais, armas de guerra não convencionais. Armas de guerra não convencionais. Foi o que eu ouvi hoje. Armas de guerra. E eu vi os anciãos chorando. Pessoas mais velhas, avós, avós, suas bisavós que caminharam pelo Vale da Guerra, com a Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, Vietnã e Guerra da Coreia. Essas guerras que eles viram em seu tempo e eles se lembravam disso. E porque eles caminharam, eu vi um grande recrutamento vindo de novo. E eu ouvi os anciãos dizerem isso. Você achou aí, amor? Onde o frio e o envolvente por toda a terra você deve lembrar, também diz que os velhos chorarão. Os túmulos. Eu vi túmulos, túmulos, túmulos. Ela disse que eu falei 8 vezes, e foram 8 vezes que vi túmulos por toda a terra na Europa. Eu vi uma revolta e guerra. Continue lendo. Você pode me ajudar a encontrar as coisas. Uma grande guerra. A grande guerra, os oceanos, os recursos no meio. Certo. Os recursos. Eu vi um ataque contra nossos recursos vindo da cadeia de suprimentos da China novamente. Enquanto uma escalada de coisas decolava, vi os barcos vindo da China, essas guerras comerciais e remédios e suprimentos para hospitais. As coisas estavam em apuros como uma escalada de guerra. E eu vi a cadeia de suprimentos de alimentos. Eu vi a cadeia de suprimentos de coisas. Que a Europa estava chateada. Europa, lembro que te disse que vi Macron entrando em cena, chateado com a Groenlândia. Eu vi e foi uma escalada em todas as frentes.
Então vemos Macron hoje muito chateado com Trump, pois Trump humilhou Macron por causa de seus óculos de sol. E sabemos que o Macron machucou o olho ou um vaso sanguíneo estourou no olho dele e ele estava escondendo. E ele estava sendo provocado pelo presidente Trump. E então o ouvimos dizer algo sobre se juntar ao talvez seja a hora de nós considerarmos entrar para o BRICS em seu discurso, unindo-se à Rússia. Lembrem-se do que vou mostrar em um segundo, lembrem-se disso e do que vou mostrar e do que o Senhor disse. Então, Macron e Rússia, certo? Olhem para isso. Podemos considerar nos unir ao BRICS, que é a Rússia e o plano deles separando-se do dólar, algo novo, né? Então lembrem-se disso, porque vão precisar disso daqui a pouco. Vá. Uma grande escalada em todas as frentes. Mas Trump estava no vale da decisão. E é por isso que devemos orar por ele esta noite, sobre as decisões que ele tomará nos próximos dias. São decisões importantes que ele está prestes a, que sério, isso vai alterar tudo. Vai mudar tudo, o curso de tudo. Mas devemos orar para que ele tome a decisão precisa sob a orientação do Espírito Santo. Que ele não seja guiado pela carne nem pela mente carnal. Seja guiado, cheio e controlado pelo Espírito Santo nestes últimos dias. E com a pressão que ele sofre com todo o mal e o que ocorre, estamos orando o suficiente por ele, igreja? Isso deve ser banhado em oração em línguas. Orem sem cessar. Orem à noite. Orem de dia. Orem por nossa nação. Estamos no vale da decisão. Eu lhes disse, uma experiência de amanhecer violento estava em nossa nação. Eu disse que temos um inimigo interno que veio do governo Biden. E não estou aqui para pregar o medo, mas tento lhes dizer para prepará-los que temos um inimigo interno, orando por Taiwan, orando por essa escalada de coisas que vi chegando. Certo, tio, que era? Esta é uma grande guerra em um dia. É um gatilho. É sobre a Groenlândia. É sobre a Groenlândia. É que o dólar está em apuros. Políticos se calam, e os democratas sabem que o dólar periga se não aprovarem as tarifas por desespero e orgulho. Cabeças vão rolar durante a noite. Lembrem-se, eu disse, verão uma escalada, uma aceleração para deixá-los de joelhos. Ou eles virão para o meu lado. Tudo bem, vou seguir em frente. Certo, vou falar da visão que tive na última vez que estive com vocês no domingo à noite. Certo? Segunda à noite. Segunda à noite. Eu vi muita coisa naquela noite. Então eu vi o Capitólio. Eu vi o J.D. Vance, que estava em preto e branco. Certo? Ele estava em preto e branco, mas ele tinha uma cabeça enorme, num pescoço bem fininho, e o pescoço dele não conseguia equilibrar a cabeça. E parecia que a cabeça dele ficava balançando para todo lado. Mas ele lutava no Capitólio, parado lá em cima, olhando para a Casa Branca. Mas ele tinha uma cabeça imensa. Certo, e ele estava num terno preto e branco. Enquanto eu olhava para o Capitólio, um pavão enorme desceu na ponta do topo da cúpula do Capitólio, curvou a cabeça e olhou para o chão na direção de J.D. Vance. Estava olhando para ele, mas com o pavão abaixado eu via as penas, mas não estavam abertas daquele jeito, sabe? Que o pavão faz. Mas as penas estavam baixas e ele olhava e se curvava e ele estava tinha um tipo de luz especial nesse pavão, uma luz que realmente parecia brilhos, mas o pavão ainda assim parecia estar sendo humilhado. Parecia que ele estava sendo humilhado. Tinha algo acontecendo com esse pavão, porque o pavão estava se encolhendo perante a presença do Senhor. Era como se fosse reverência, mas essa humildade estava vindo sobre esse pavão. A cabeça dele estava bem baixa, mas ele olhava. O pavão começou a olhar para o boneco de cabeça grande e o boneco olhava para o nosso presidente.
Nosso presidente havia uma tempestade enorme em volta de toda a Casa Branca. Raios caíam por todo lado em volta dele. Eu via os raios lá fora. Ele estava ocupado na mesa, curvado sobre a mesa Resolute. Ele estava curvado e escrevia com muita diligência em algum tipo de livro. E ele escrevia e estava tão focado olhando e nem sabia o que acontecia ao redor. Não parecia, porque estava focado na tarefa. E lembrem do que vou dizer agora sobre o diabo saindo e cutucando o cérebro dele. Lembrem, eu disse que havia um pássaro escondido no canto. Era um demônio designado para causar confusão na cabeça dele, e ele bicava o crânio dele. E antes que um vigia pudesse ver, ele se escondia. Antes que os guerreiros de oração vissem, ele se escondia. Ele se escondia. Ele estava camuflado. E ele bicava, e ele bicava. E lembrem disso. Certo? Isso é importante. Escutem. Porque todas essas coisas que o Senhor nos deu no passado, nas últimas 2 semanas ele disse, orem por esse período. Vejam onde estamos. É o que ele disse. Ainda assim, estou responsabilizando a igreja pelo que está prestes a acontecer. Pois não houve oração suficiente em relação ao presidente dos Estados Unidos da América. E quando voltei ao que ele me disse, e ele disse, Brandon, quero que pare de focar no que estou te mostrando sobre o que virá e ataque o que eu te dei no reino espiritual. E eu disse, Senhor, o que está acontecendo? Ele disse, eles não estão orando sobre o que você recebeu, o que eu estou te dando para dar a eles. Esta é uma das missões mais intensas e importantes que o corpo de Cristo da América e do mundo já teve antes, agora mesmo, onde estamos nestes tempos finais. Foi isso que ele me mostrou. E quando você ouvir o que ele me disse 24 horas atrás, bem, meu Deus, ajude-nos. Então vá em frente. E estamos quase terminando, eu acho. Lembrem-se de J.D. Vance. Lembrem-se do pavão. Marco Rubio estava no canto dos degraus abaixo, que eu não esqueci de dizer isso durante isso. Marco Rubio estava lá. Tudo bem? Não, você diz isso depois, mas não nesta parte. Então continue. Marco Rubio estava lá embaixo, com os olhos arregalados, e eles se moviam de um lado para o outro, olhando para J.D. Vance com sua cabeça de boneco. Uma cabeça enorme. O pescoço dele não era forte. Olhando para a presidência. Agora vá em frente, querida. Janela da Casa Branca do lado de fora do gramado da Casa Branca. E eu podia ver nosso presidente cavalgando sobre os mortos, cavalgando isso, certo? Cavalgando. E eu sei que não era. É um tipo de sombra que o Senhor está tentando alertar, sabe, através de uma visão. Não é. Eu não acredito realmente que haja um pavão lá, claro, você sabe, e lá. E J.D. Vance não tem uma cabeça assim, mas é algo sobre o qual o Senhor está tentando nos alertar. Pois vi uma tempestade que era tão massiva e tão enorme atrás do Congresso. Havia uma tempestade massiva ao redor do Congresso. Havia uma tempestade massiva ao redor de J.D. Vance. E ele era a única coisa que estava em preto e branco. Ele parecia um daqueles filmes antigos. Então aqui vamos nós. Isto é o que eu vi. O Senhor Jesus veio e me disse, ele disse, seu presidente está prestes a ser retirado por um assassino. Ele disse, eu responsabilizo a igreja pelo que está prestes a acontecer nesta nação. E enquanto eu estava sentado aqui, eu vi a coisa toda se desenrolar na minha frente. Ele mostrou tudo. Os anjos estavam atrás dele. A glória entrou na minha casa. E eu comecei a gritar. Eu disse, Senhor, como isso aconteceu? Como é que isso vai acontecer? Nós oramos por este homem. Nós intercedemos. Nós nos colocamos na brecha. Fizemos tudo, eu e ele disse, a igreja como um todo. Você não é a igreja sozinho, Brandon. O seu canal não é a igreja por si só. A igreja como um todo em massa.
Ele disse que o orgulho entrou no coração dele. O orgulho entrou. E ele abriu uma porta através do conselho de pessoas ímpias que o orientam sobre o que fazer em relação às nações. E porque ele abriu essa porta por conselho, e aquele espírito demoníaco que eu vi cutucando o cérebro dele, influenciando seus pensamentos, a igreja deve orar. E o Senhor me mostrou. Decisões que estavam sendo tomadas não eram o que ele queria. E por causa dessas decisões, estava se abrindo uma porta para um ataque demoníaco. Ao ver isso e ver o orgulho encher o coração dele e a arrogância começar a entrar nele, vi uma cobertura que não o cobria na parte da frente. Ele estava descendo. Parecia o Força Aérea 1 ou algo assim. E eu vi um homem a uma longa distância com uma arma calibre 50 que tinha uma mira daquele tamanho. Ele usava uma touca preta. Ele estava de camisa preta, calça preta, botas de combate pretas e estava deitado de bruços, focando o alvo. Quando vi esse incidente acontecer, eu vi o projétil atravessar o corpo dele e quase o fazer, foi horrível. O serviço secreto nem sabia para onde ir nessa situação. E eu lhes digo, isso é muito sério para mim. E eu já disse a todos, é muito difícil até falar sobre isso. Mas sinto pelo Espírito de Deus que devemos orar. E eu acredito que podemos impedir isso. Eu quero dizer isso. Eu sou um vigia. E mesmo com o ouvido e tudo o que o Senhor me mostrou, tem sido muito preciso, creio eu, em relação à vida deste homem. E orando pela nossa economia, orando pelas coisas que eu vi. E eu o amo. Eu amo a família dele. E eu não estou aqui para... Quero deixar isso bem claro, porque sei que as autoridades estão me observando. Mas isso é algo muito sério. Eu levei isso aos anciãos da igreja para orarem. E isso é exatamente o que eu vi. E eu trago o bom, o mal e o feio. Eu sempre faço. E eu sou preciso. Eu não acrescento nada. E eu não retiro nada disso. Mas conforme eu vi o que vi, eu vi essa mira nessa arma de fogo que era desse tamanho. Era enorme. E ele estava de muito longe. E ele tinha treinamento militar. E ele era russo. E eu vi o Macron e ele negociando e conversando sobre as coisas. E era o Macron e o governo russo. Deus me ajude. Quando isso aconteceu, eu vi o serviço secreto olhando para todo lado. Eles não conseguiam ver de quão longe veio ou como aconteceu. E eles estavam em pânico no chão e eu pude assistir a tudo acontecendo. Eu vi imediatamente a Terceira Guerra Mundial passar diante de mim. E uma grande guerra estourou na Europa como nunca vimos antes. Foi uma retaliação imediata pelo que acabou de acontecer com o nosso líder. Foi o bombardeio mais terrível de ataque de mísseis. Por causa do que ele estabeleceu, se algo acontecer com ele, retaliar imediatamente com força brutal. E quando isso aconteceu, eu vi um bombardeio como nunca vimos antes em nenhuma geração. Com armas convencionais, como eu te disse. Uma ferida que não será fatal para a igreja, mas trará a noiva para o lado. Isso abalará as nações. Isso abalará as coisas. Enquanto eu orava sobre isso, eu vi o J.D. Vance caminhando entre carvalhos. Eram pretos como ônix. Estavam todos espalhados. E cada carvalho era igual. Mesma largura, mesma altura. E estavam todos secos, sem folha nenhuma. Parecia algo que tinha sido carbonizado. Por algum tipo de fogo vulcânico, algo assim. As árvores estavam mortas, mas eram idênticas, e estavam por todo lado, e ele caminhava entre elas. Havia neve branca ou algo assim por todo o chão. Ele usava um sobretudo preto que ia até o meio da panturrilha, parecido com o que ele usa.
Parecia um azul escuro, quase preto, mas não dava para saber direito porque ele estava em preto e branco. As árvores eram pretas. Todas pareciam iguais. E acho que cada árvore representava um ano. Pelo que vi, acredito que havia pelo menos 6 ou 7 árvores. Ainda estou tentando processar isso repetidamente em meu espírito. Senhor, me mostre quantas árvores eram e o que as árvores representavam, porque sei que era uma metáfora, havia algo por trás disso. Ao vê-lo andando pela neve e por essas árvores, ele foi para a Casa Branca e se sentou atrás da mesa. Ele tinha uma expressão no rosto nem irônica nem sorridente, apenas observando. Então vi a esposa dele grávida de um bebê. Ela estava com um barrigão. O umbigo dela marcava a roupa de tão grávida que ela estava. Ela estava atrás da porta, ouvindo a conversa que o marido estava tendo. Ela usava uma roupa de estilo hindu rosa, com bordados e um cinto verde, um verde tipo cor de trator John Deere. Era rosa com verde? Tinha amarelo? Parecia algo de origem do Oriente Médio, tipo hindu, como um chale. O rosto dela não estava coberto. Era uma roupa rosa. Ao ver isso, digo com cuidado, pois só conto o que vi nessa visitação que tive com Jesus. Certo? É aqui que sou cauteloso. Não estou acusando nada, só estou contando. Não estou aumentando nem omitindo nada. Eu vi este sofá. Pode mostrar? A Erika estava sentada naquele sofá. Ela estava com um belo terno. Parecia algo como St. John's ou algo muito elegante. Ela estava falando com a mídia, em nome da esposa dele. E ela disse: somos apenas amigos. Ele era um amigo do meu marido, meu falecido marido. Ele era um amigo do Charlie, e eu sou amiga dele. E eu a estou substituindo porque ela está grávida. E ela não está falando agora, como se estivesse se preparando para ter esse bebê. E ela disse: estou aqui para falar em nome como a porta-voz, tipo disso. Mas somos apenas amigos. Ela disse isso umas 3 ou 4 vezes. Não há nada mais, nada menos. Somos apenas amigos. Mas estou aqui para ocupar um cargo agora, para falar para fazer o que eu preciso fazer. Mas ela estava falando como se tivesse algum cargo na Casa Branca. Ela estava sentada no sofá. Toda a mídia estava focada nela. Ela estava mexendo no cabelo. Sabe como uma mulher, sabe? Eu já vi minha esposa fazer isso, tirar o cabelo do rosto, sabe? Passando a mão, e você faz meio que assim. Ela estava fazendo isso com as mãos e estava tirando o cabelo do rosto. Ela estava muito bem vestida, enquanto eu a via falando com a mídia. Enquanto eu o via na mesa, eu vi Marco Rubio como o número 2. Marco Rubio estava de pé ao lado dele. Quem é o número 3? Quem ocupou o lugar do Marco Rubio foi Ron DeSantis. Ron DeSantis estava fazendo o trabalho do Marco Rubio. Todos eles estavam no salão oval. Todos eles. Eu assisti a tudo isso acontecer enquanto a América estava em uma grande turbulência. Era algo como o inferno na Terra parecia. Eu vi aquela tempestade ao redor da Casa Branca de uma forma intensa como nunca se viu antes. E eu vi um abalo chegando a esta nação com uma grande guerra como nunca vimos antes. Mas Jesus me disse: eu responsabilizo a igreja, pois dei à igreja autoridade sobre o inimigo em relação à oração, em relação a estes últimos dias. Não há oração suficiente. E eles o elevaram para ser o Salvador da América, Brandon. O único que jamais salvará a América sou eu, o Senhor Jesus, era a quem ele se referia. Ele disse que ninguém mais jamais salvará a América.
Eu não compartilharei a glória com ninguém, nem mesmo com o presidente Trump. Enquanto eu orava sobre isso, era tão pesado que eu não sabia o que fazer com isso. Porque ele disse: "Ah, a última vez eu o poupei. Mas portas abertas se estabeleceram desta vez e não será pela mão do Senhor. Pelo que vi, não haverá perdão." Não quero citar errado porque não se deve acrescentar ou tirar nada de nada. O pai, eu ouvi o que ele disse, mas vi um abalo vindo sobre esta nação. Ele disse que está no vale da decisão e as decisões que ele tomar sobre as nações e sobre onde estamos nestes fins dos tempos, isso será o checkmate da sua presidência. As próprias decisões que ele tomar agora nas próximas semanas e até o discurso, este será o momento decisivo desta nação. As decisões de como ele faz e o que acontece. Sobre a Groenlândia, sobre Israel, sobre Gaza, sobre o Irã e assim por diante. Cuba, todos esses. Ele tem uma grande tarefa a cumprir. Mas eu vi o outro entrar e ele estava tentando fazer o papel, mas seguiu a agenda globalista com os bancos e todas as outras coisas. Isso nos impulsionou para um fim dos tempos ainda mais rápido. O que estava sendo sustentado sobre a cachoeira caiu pela cachoeira. As coisas escalaram em um ritmo acelerado além disso. Estou apenas trazendo isso para vocês com o coração pesado pelo que vi. Eu tenho orado sobre isso agora por bem mais de 7. Quanto tempo faz? 4 dias. Esta visitação aconteceu no domingo passado. E eu não sabia realmente o que fazer com isso. E isso foi tão pesado porque eu queria ter certeza antes de trazer isso a público de que não era algo leviano. Esta é uma palavra pesada. E o Senhor disse: a igreja tem que se levantar e orar nestes próximos dias, neste tempo que virá. Eu disse: Senhor, isso vai contra tudo o que me mostraste sobre os 250 anos para a celebração, para a economia, para todas essas coisas. Ele disse: eu te disse que era um vale de decisão. Ou irá por este caminho que eu te mostrei, ou irá por este outro caminho, pelas outras decisões que ele está tomando. É alterado pelo que você escolhe fazer. Se o Senhor diz: ei, irmã fulana, você é chamada para ser líder de louvor na sua igreja e tem um dom melhor que o da Celine Dion ou de quem quer que seja e vai cantar como um pássaro e tem tudo isso, mas decide ir fazer outra coisa e cantar no bar ou na boate para ser paga. X quantia de dólares. Em vez de dar a oferta na igreja, a escolha é sua. A palavra profética sempre esteve lá para você agir, mas você tem que se render a ela e dizer: escute, eu escolho seguir o Senhor. Mas se você disser: ei, eu não quero, eu vou cantar na boate, Deus é um cavalheiro. Ele vai deixar você cair direto no abismo se você quiser. Ele não te impede de jeito nenhum. Ele disse: escute, eu te dei o livre-arbítrio. Eu te dei o livre-arbítrio e te amo tanto que não estou te impedindo de fazer nada. Eu quero que você me ame e me escolha porque você quer, não porque eu estou te forçando. É por isso que eu tento te dizer: nós escolhemos o inferno. Deus nunca escolheu nenhum de nós para ir para o inferno. Nós escolhemos seguir o caminho da injustiça. Nós escolhemos seguir essas coisas. Mas ele disse: quando eu já tiver feito tudo o que posso pela igreja, dando-lhes poder e autoridade para pisarem serpentes e escorpiões, e nada lhes causará dano algum. Eu não vou fazer mais nada em relação ao diabo, Brandon. Eu já fiz tudo. Quando eu estava na cruz e disse: está consumado. Tudo o que me propus a fazer, eu fiz e completei com perfeição. Não havia nada mais que eu pudesse ter feito melhor. Você entende? Ele era perfeito. Ele foi o cordeiro imolado pelo mundo. Ele era um cordeiro perfeito, sem mancha, sem qualquer tipo de pecado ou algo assim. Ele era um cordeiro perfeito. Mas então você tem que saber que esse Deus perfeito que nos ama tanto nos dá o livre-arbítrio.
E ele disse, você vai orar? Quantas vezes eu já nos disse? E ele disse, Brandon, eu não preciso te mostrar mais nada. Eu preciso te dizer, se você não orar sobre o que eu te dei, você terá problemas. Os Estados Unidos estão em apuros? Eu te chamei para ser um atalaia no muro e levar a oração às massas. E tem sido assim que, sabe, até agora quase 8.000 pessoas assistindo. Toda a glória a Deus. Mas essa é a gravidade da hora, como ele disse mais de 8.081. Ele disse que essa é a gravidade da hora. Para trazer oração e concordar em união. Com dois em união. Se você apenas pensar nisso, se um de nós pode afugentar 1.000 e dois podem afugentar 10.000, quanto podem 8.000? O que podemos fazer? Por isso digo que se unirmos tudo isso e muitas mãos tornam o trabalho leve em relação a esta tempestade. As pessoas dizem, ei, Brandon, está indo para o norte a 100 milhas e no Tennessee e as pessoas estão tão animadas. Eu sou um crente que crê e que espera por isso. Eu creio que quando oramos, ele nos ouve e montanhas são movidas. Marcos 11, 23, versículo 24. Tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Se você disser ao monte, erga-te e lança-te no mar, não duvidar no coração, terá tudo o que disser. Acho que não citei tudo certinho, mas parafraseando. É sobre ser um crente que crê nestes últimos dias, senhoras e senhores, e há uma grande guerra tentando estourar entre as nações. Como vi Macron e esse outro, e então, e se lembram do que vi sobre Gaza, vi prédios novinhos chegando e vi o campo de golfe. E vi um conselho de um conselho em V. Então, se há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conselheiros principais que parecem, com certeza, atrás do MBS. Estavam em V, e um disse que ajudariam a financiar e restaurar, mas seria um acordo de paz sobre a construção do terceiro templo nos dias que virão. Bem, aqui mesmo, vejam o que aconteceu hoje ou ontem. Pode tocar isso? Fui levado a Israel e vi o MBS liderando em V. Ele era o líder. Ele entrava lá para fazer coisas, mas tinha outros árabes atrás dele, tipo uma formação de patos. Sempre que você vê patos voando, eles voam em V. Bem, ele estava em V. Ele era o chefe daquilo. E o vi falando, e ele entrou em Israel, e o vi negociando Gaza com Trump e outros países. E eles reconstruíram Gaza. Fizemos um plano mestre e desenvolvemos formas de redesenvolver Gaza. Gaza, como o presidente Trump tem dito, tem um potencial incrível. E isso é para o povo de Gaza. Nós a dividimos em zonas. No início pensamos na ideia de dizer vamos criar uma zona livre e depois uma zona do Hamas. Então dissemos, quer saber, vamos planejar para um sucesso catastrófico. Nós, o Hamas, assinou um acordo para desmilitarizar. É isso que vamos fazer cumprir. As pessoas nos perguntam qual é o plano B. Nós não temos um plano B. Nós temos um plano. Assinamos um acordo. Estamos todos comprometidos em fazer esse acordo funcionar. Há um plano mestre. Faremos isso em fases. No Oriente Médio constroem cidades assim para, 2, 3 milhões de pessoas. Eles constroem isso em 3 anos, então coisas assim são bem viáveis se fizermos acontecer. Vi um campo de golfe com o nome do Trump nele. Era um campo de golfe do Trump com uma bandeira no 9º buraco. Agora, eu sei que isso é simbólico, e dizia campo de golfe Trump Gaza, e era azul e branco, parecia com Israel, e estava em uma bela letra cursiva. E tinha um contorno azul na bandeira como se fosse a bandeira de Israel. Estava no 9º buraco. Vi a grama verde que cobria todo esse campo de golfe que parecia absolutamente lindo e ficava ao lado do Mediterrâneo. Eu via casas lindas que eram mansões atrás dele. Falo de casas de gente rica que pareciam saídas de Miami. Eram casas de estuque branco com terraços. Isso poderia ter vista para o mar. E então a Nova Gaza poderia ser uma esperança, um destino, ter muita indústria e ser um lugar onde as pessoas prosperem com ótimos empregos. Assim que começar, achamos que deve haver 100% de pleno emprego e oportunidade para todos lá. Temos muitos dados sobre o que pode ser, mas achamos que isso dá ao povo de Gaza a chance de viver suas aspirações. E eu vi de repente torres de petróleo. Mas elas estavam surgindo de Gaza.
E havia uma quantidade realmente enorme de dinheiro em petróleo e gás natural sob o solo de Gaza, sob o Mediterrâneo, além da linha da costa. Então eu vi o terceiro templo sendo construído. Eu fui levado a Israel e eu vi o MBS. Certo? Então, na minha vida, sim. Então vimos isso e está acontecendo. Assim como o Senhor nos disse que faria, e eles querem que os países invistam US$ 1 bilhão cada para serem conselhos desta faixa de Gaza. E como eles vão trazer a paz, e eles vão trazer uma Gaza estável. E eliminar o Hamas e fazer tudo o que eles querem fazer. Se bem se lembram, quando fui à tribulação com o Senhor, lá em 2014, já contei a todos sobre isso tantas vezes. Eu disse que criam uma bandeira a qual o anticristo se apega e começa a usar como sua própria bandeira. Bem, este é o novo, como se chama, Senhor da Paz? Terra da Paz? Conselho da Paz? Não consegui ler tudo. Sinto muito. Sim, Conselho da Paz. Conselho da Paz. Este é o símbolo deles. Bem, achei isso interessante porque é parecido com o que vi na bandeira do anticristo. Seria este o começo desse símbolo? Porque tudo o que precisam fazer é colocar os 5 pilares do Islã acima, com o verde, o branco e o preto e as espadas. E é exatamente como o que eu vi, basicamente, com o ouro. Eu disse ao Braden, se eles apenas alterarem um pouquinho. Acho que as coisas estão interessantes. Os estágios iniciais do que é o que tento dizer a vocês. As pessoas dizem, falta muito para Jesus voltar. Eu digo, sua cabeça está enterrada na areia ou em outro lugar. Você precisa acordar. Jesus Cristo está à porta e está esperando. E eu já disse, não sei quantas vezes neste canal, o Senhor disse, eu disse, Senhor, ele diz, não estou esperando. Você não está esperando por mim, Brandon. Eu estou esperando por você. Traga a colheita. Traga a colheita de almas. Diga ao povo que estou chegando. Desejo que ninguém pereça. As pessoas se irritam com teologia e quando você fala dessas coisas. Escute, trata-se de salvar o que está perdido. Dizer às pessoas as boas novas de que Jesus Cristo as ama e Ele quer que nos arrependamos e deixemos nossos maus caminhos. É hora de nos arrependermos e voltarmos para Jesus. Ou, se você nunca conheceu Jesus Cristo, é hora de voltar para casa hoje. Todos esses sinais estão acontecendo ao nosso redor. E Trump está no vale da decisão nestas próximas semanas. Nós estamos quase lá, o dia 26 é semana que vem, indo até o dia 3. Ele disse que o dia 3 vai cheirar muito mal. E eu achei que isso soa nojento, mas é assim que chama minha atenção. Assim eu lembro das coisas. Indo para as Olimpíadas, e eu vi uma abominação, a forma como as coisas vão se desenrolar é vergonhosa, um tapa na cara do pai. Essa é uma forma melhor de dizer. Sobre a cerimônia de abertura. Agora, eu vi o Senhor dizer para orar pela cerimônia de abertura. Será que veremos uma grande celebração islâmica na abertura? Com toda aquela religião. O que estamos prestes a ver? O que está para acontecer? Eu disse o abalo da Igreja Católica, o abalo da Igreja na América, o abalo de grandes sinais nos céus, na terra, na política e nas finanças, e todos esses 5 grandes abalos que ele nos disse que viriam. Então, ao trazer isso a vocês hoje, quero fazê-lo com o coração pesado, orando por isso. É para isso que estamos aqui. Eu recebo essas missões, essas palavras, e não é fácil vir a uma plataforma com milhares de pessoas e dizer o que vejo. Mas faço isso com ousadia e porque temo ao Senhor, não ao homem. E quando ele me diz algo tão forte e a presença do Senhor enche minha casa, eu digo que não esconderei nada de ti, Pai. O que for preciso, eu farei, e farei com ousadia. Agradeço por orarem pela minha família, mas vi que era a Rússia. Vi que tinha a ver com a França e eram eles que planejavam isso contra o nosso presidente.
Foi muito sério, e este era um atirador treinado. Desta vez não era um garoto qualquer. Era alguém militar, como os Navy SEALs da América. Era esse o nível do cara. Estava tão longe que nem conseguiam vê-lo. Eu disse ao Brandon que tentei pesquisar a que distância um projétil desses chegaria. Pode chegar a mais de 3 quilômetros para algumas pessoas. Eu pensei, isso parecia impossível. Como isso é sequer possível? Talvez eu esteja enganado, mas foi assim que eu li sobre isso e tentei descobrir quão longe esse indivíduo poderia estar. Então é um chamado ao medo? Ah, não, o céu está caindo. Não, é um chamado à oração. E eu não vou desistir do meu presidente. Eu não vou desistir do coração dele. Eu não vou desistir de que ele mude. E a Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Ele não disse. Se o mundo se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então ouviríamos dos céus e ele sararia a nossa terra. Ele disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o meu povo, pessoas que eu chamo de minhas. Eu só preciso ajustar algumas coisas aqui. Então o que eu vi é que ele disse que estou responsabilizando a igreja. Então eu vou ficar diante dele e dizer, cara, com certeza eu tenho uma desculpa, Senhor. Eu estava muito ocupado. Eu estava tentando fazer o jantar, sabe? Eu saí e eu tive que ir buscar o meu café. Não quis fazer uma transmissão ao vivo hoje. Qual é a sua desculpa para não orar? Eu digo, qual é a desculpa da igreja? Onde estamos? O que estamos fazendo? Estou reunindo um grupo de pessoas de um exército de oração de 1 milhão de homens e mulheres para orar por esta nação, para orar pelo nosso presidente, para orar pelas decisões que ele toma, para que ele não aceite conselhos dos ímpios, para que ele levante conselheiros piedosos ao redor dele, e que nós protejamos os filhos dele, e protejamos os netos dele, e protejamos ele pelo poder da oração. Mais alguém aí acredita no poder da oração? Você é um crente que crê ou não é? Estou pedindo que me ajudem. Eu sei que pode ser divertido para alguns de vocês vir e olhar o chat e fazer tudo isso e se distrair com tudo, mas estou tentando lhes dizer a urgência de 1 hora da vida de um homem que está em jogo. E estou pedindo que, por favor, levem isso a sério. E que orem pelo nosso presidente. O inimigo não adoraria nada mais do que destruir a nossa nação. Pelo orgulho, pela arrogância, por fazer as coisas só por causa sabe, parece bom tomar a Groenlândia, fazer essas coisas. Eu não entendo tudo isso. Eu disse que tinha uma grande cautela em relação à Groenlândia. Eu tive um impulso no meu espírito para libertar o povo de Cuba. Sobre o México para se livrar de ditadores e para trazer uma liderança melhor. Nós somos a polícia do mundo? Não. Mas o Senhor disse que estamos tão perto da vinda do Filho que estamos em um momento decisivo agora. É hora de todos ajudarem. Ele quer o maior avivamento que este mundo já viu antes. E ele está chamando todos nós para subir de nível em nossa vida de oração com ele. Eu lhes disse. 1 Coríntios 5:5 era a palavra do Senhor para 2026. 1 Coríntios 5:5. Muita gente não quis ouvir isso. Mas eu disse, vocês verão grandes líderes na Califórnia caírem. Haverá um grande abalo nas igrejas da Califórnia nos próximos dias que cairão. Um líder importante de uma grande igreja na Califórnia será abalado. E haverá coisas expostas nos próximos dias em uma grande igreja na Califórnia. E eu disse, isso vai sair em toda a mídia. Mas eu não toquei nisso. O Senhor disse, estou abalando igrejas, Brandon. Estou expondo a corrupção. Ele disse que uma grande rede de TV não durará muito mais tempo. Eles vão cair também. Lembram? Quantas vezes eu avisei sobre isso?
Eu disse: há corrupção em redes de TV, há corrupção em igrejas, há corrupção em grandes ministérios. E ele disse: Brandon, estou limpando a casa e haverá um grande abalo na igreja nos próximos dias. E haverá ministros que costumavam ter uma plataforma enorme e um público imenso, que não estarão mais lá assim tão rápido, e vocês verão novos rostos surgirem do nada, aparentemente. Em quem porei minha mão e os usarei, e trarei minha glória através deles. Não para nós assegurarmos e tomarmos, mas para refletirmos. Somos apenas um vaso. Os zeladores, os cozinheiros, os obreiros da igreja infantil, os manobristas, pessoas que foram quebradas e estiveram na roda do oleiro para um momento como este. Ele usará quem puder, quem apenas disser: sim, eis-me aqui, Senhor, quem não tiver ego nem currículo. Ele cansou de egos e currículos. Ele busca a pessoa que era apenas o cara que dizia: escute, limpei vômito e fezes por anos e só queria me render ao Pai. Sabe de uma coisa? Eu era o cara lá fora arrancando as ervas daninhas dos canteiros. Ou o chiclete, ou a fralda suja que estava no estacionamento e a limpava. E eu apenas fiz tudo para a glória de Deus. E é isso que ele está procurando agora. Não alguém que diga: bem, sabe de uma coisa? Eu tenho um doutorado em teologia e posso dar aula para todo mundo aqui. E eu vou te dizer uma coisa, eu tenho tanto conhecimento do mundo e da Bíblia, eu tenho isso aqui, mas não há caráter. Ele busca pessoas que tenham caráter, que não se curvem ao dinheiro, que não permitam que o dinheiro as destrua. E quando conseguem e recebem uma grande oferta e dizem: bem, sabe, você viu o meu, tudo isso, e a minha ostentação, e eu tenho tudo isso e tal. A ostentação te controla ou você controla a ostentação? Se ele dissesse: doe tudo, você doaria? Eu não acredito que Deus tenha problema em termos coisas boas. Se nós, sendo maus, damos boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará boas dádivas. Não se trata apenas de materialismo. Ele nos dá tudo ricamente para desfrutarmos, diz a Bíblia. Mas há um fedor que sobe diante dele do materialismo na igreja e da forma como agem sobre isso. Vocês têm luxúria por coisas. Quanta luxúria por coisas você tem? Verifique o seu termostato. Veja onde você está com o Pai. Diz: buscai primeiro o reino e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Ele não disse para buscar as coisas. Busque a ele e ele te dará as coisas se você precisar. Certo? Mas tem sido todo o processo do mundo é irmos automaticamente atrás, bem, sabe, porque temos o evangelho da prosperidade. Bem, podemos semear isso e eu vou ganhar 5 Rolexes, eu vou ganhar uma Ferrari. Eu vou conseguir o meu Rolls Royce. E eu vou conseguir o meu Gulfstream novinho. E eu não acho que seja errado ter coisas boas. Vou dizer isso de novo. Mas quando as coisas te possuem, devemos nos apaixonar por Jesus, não pelas coisas. Ele é o Senhor da sua vida? Ou as coisas são o Senhor da sua vida? Você pode ter uma camisa da Gucci, mas ele pode te pedir para doá-la? Vocês entendem o que estou tentando lhes dizer? Quanto mais ele é valioso, você pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu quero estar totalmente entregue a Jesus nestes últimos dias. Eu quero estar 100%. Eu sou perfeito? Não. Eu acerto todas as vezes? Acho que não. Sou tão humano quanto cada um de vocês. Mas eu escolho seguir Jesus. E tento o meu melhor como todo mundo. Ei, escutem, estamos em evolução. Mas tento lhes dizer o que ele me disse. E eu faço isso com muito temor e humildade. Eu não queria dar essas palavras hoje. Por isso não fiz vídeos a semana toda. Eu disse, eu já tinha isso no domingo. E eu disse ao meu filho, preciso desabafar isso.
intercedi e orei. Não falei com ninguém ao telefone. Eu apenas fiquei em silêncio, porque é uma palavra muito pesada. Mas vi o resultado de ele não estar na presidência. E a América não parecia a mesma. Ele é o Salvador? Não, é esse o ponto que estou tentando lhes passar. A única pessoa que salvará a América é o Senhor Jesus Cristo. Mas ele usará indivíduos. Mas quando eles ficam muito orgulhosos e ficam no caminho, adivinhem, abrem uma porta. Deus mata, rouba e destrói? Deixe-me perguntar. Deus mata, rouba e destrói? Alguns dirão que sim e outros dirão, claro que não, como eu. Não, a Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Deus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Isso é muito claro. Escolha a vida. Escolha a vida. Foi o que ele nos disse. Escolha a vida. É uma escolha. Então é isso que vamos fazer. Vamos orar hoje, orar por esta nação, orar por esta tempestade. E vamos continuar pedindo para enfraquecer e ir mais rápido. Vá mais rápido. Eu comecei a falar, disse ao Senhor ao orar, vamos desacelerar para trazer o ar frio logo. Essa foi a minha... Sabe, eu penso muito em resolver problemas com o que superei. E eu disse, estávamos falando, papai, não seria melhor ir mais rápido? Vamos movê-la, vamos tirá-la daqui logo. Vamos tirar essa baixa pressão daqui o mais rápido possível. Não a atrase, pai. Eu disse sim. Sabe, eu penso, bem, poderíamos só descer o ar frio e movê-lo para o norte. Sabe, a neve cairia lá em cima. Chicago está acostumada com neve. Não estamos acostumados com gelo aqui, sabe? Em Oklahoma, Texas. Mas vou lhes dizer, sabe, na minha mente penso, você tem que pensar melhor. É o que estou dizendo, é apenas Jesus. Toda glória a Deus quando se trata do Brandon. Então, sinto a unção do Espírito Santo. Agora estou tão grato por ele ter vindo. Eu oro por esta grande nação para que continue grande. Ele disse, não permitirei que sua nação se torne uma nação de bodes. Eu os manterei como uma nação de ovelhas. Quando falei sobre a ferida e sobre as coisas que vi, eu não sabia o que era. Mas agora vocês podem ver o que era. Seria uma ferida que não seria fatal, mas que abalaria a igreja. Pelo vale da decisão. A escolha é dele. Você vai por aqui, o Senhor vai por este caminho. Siga o caminho certo de Jesus. Oramos pela sua segurança. Foi isso que o Senhor disse, não o Brandon. Foi isso que eu vi do Pai Celestial. E ele disse, orem por ele. Orem pelo conselho que está ao redor dele. Pois tenho um plano para a vida dele, mas ele está no vale da decisão. O que você escolherá hoje? Seguir a Jesus? Ele o poupou uma vez. Ele o poupou 2 vezes no campo de golfe e em outras vezes que provavelmente nem sabemos. Quantas vezes é? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas nada te atingirá. Humilhe-se sob a poderosa mão de Deus e no tempo certo ele o exaltará. Você está no tempo do vale da decisão, chegando até novembro. E foi isso que o Senhor disse. Então, depois de tudo isso, descobri que a esposa dele está grávida. O bebê deve nascer em julho, pelo que entendi. Quando ouvi isso, eu quase realmente caí para trás. Eu disse, ah, não! Meu filho disse, papai, a esposa de J.D. Vance está grávida.
Então vocês me ajudam, igreja? Podemos orar? Vocês levarão isso a sério? Não estou aqui para o seu entretenimento. Fui designado pelo Senhor Jesus para lhes contar o que está por vir e como podemos mudar isso através da oração. Então vamos orar agora, vamos tomar a ceia e orar pelo nosso presidente, para que ele tome decisões divinas em relação à Groenlândia. Está bem? Talvez haja outro caminho. Sabe, alguns dizem que ele não a tomará por força militar. Eu não sei. Eu não sei o que o Senhor está buscando. Eu não sou um conselheiro. Tudo o que sei é que o Senhor disse que é sobre a Groenlândia e as decisões sobre a Europa e o Irã e os dias à frente e como ele lida com Israel e Gaza e tudo o que virá. Eu avisei sobre dividir Jerusalém, uma solução de 2 estados. Eu disse, se isso acontecer, vi a América ser dividida bem ao meio. Eu não creio que ele seja a favor de 2 estados. Eu não acredito em nada. Tudo o que sei é para orar, pois foi até onde a palavra foi. Então, o que ele deve fazer, eu não faço ideia. Ele não disse, Brandon, quero você no conselho dele para dizer o que fazer. Ele disse, ore por ele. Foi o que ele disse. Ele não disse, bem, você já entendeu tudo, Brandon. Quero te enviar lá para você falar com ele e dizer como as coisas são, sabe? A real. Não foi o que ele disse. Ele disse, quero que você interceda em sua plataforma. Qual é a escolha? Como paramos isso? Eu não tenho a menor ideia. Só sei que o Senhor disse para orar. Então é isso que eu tenho. Então, ok, eu fiz isso, com certeza. Eu entreguei, B. Isso foi tão difícil. Quando você tira um peso das costas que carregava há tempo, é um alívio. O Senhor disse, eu disse que te faria dizer coisas difíceis, e isso nem foi difícil perto do que dirá no futuro. E eu disse, ó Deus. Porque aquilo foi realmente muito difícil. Então vamos orar por isso, certo? Pai, nós elevamos o corpo. Agradecemos o Senhor pelo corpo que foi partido por nós. Agradecemos, Senhor, por seres nosso curador. Tu és o nosso libertador. E agradecemos, Senhor, que por tuas chagas fomos curados. E, Senhor, tomamos isto e somos gratos por tudo o que fizeste. Tomamos este corpo em nome de Jesus. E te damos toda a glória, honra e louvor em nome de Jesus. Amém, amém. E agora, Senhor, se quiseres nos mostrar algo mais, Senhor, nós nos entregamos a Ti. Eu me rendo à unção do profético. E te agradeço, Pai, porque voamos como as águias e vemos o que está por vir. E clamo o sangue de Jesus sobre mim, sem interrupção ou impedimento de qualquer força satânica ou demoníaca. Eu aplico o sangue de Jesus sobre nós. E te agradecemos, Senhor. Nós valorizamos o sangue e o sangue nos valoriza. E nós clamamos o sangue. Clamamos o sangue em nome de Jesus. E te agradecemos, Senhor, porque, Pai, a tua mão está sobre nós. E te damos glória, honra e louvor em nome de Jesus. E te agradecemos. Confessamos nossos pecados diante de ti, Pai. E tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E, Senhor, estamos aqui apenas por ti. E nos entregamos a ti esta noite, Pai.
e eu aplico o sangue sobre esta sala. Eu aplico o sangue sobre meus filhos, sobre nós, sobre tudo o que temos. Pai, eu nos cubro com o sangue, Pai, e te agradeço, Senhor. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Você toma o sangue. Ele disse: façam isso sempre em memória de mim. O que ele fez por nós? Jesus pagou o preço e nos libertou. Ele não é maravilhoso? Jesus não é maravilhoso? Damos toda a glória a Jesus e falamos do seu amor, seu maravilhoso amor. Damos toda a glória a Jesus e falamos do seu maravilhoso amor. Então, ok, vamos orar agora. Quem quer entrar no YouTube um pouquinho? Quanto tempo deu isso? Então, Pai, elevamos este tempo diante de Ti e apenas te agradecemos, Senhor. Por qual caminho queres que eu vá primeiro, Senhor? Pai, cobrimos o presidente Trump em nome de Jesus. E elevamos a sua família, sua esposa, seus filhos, suas filhas, seus netos. E te agradecemos, Senhor, porque há uma proteção ao redor deles. Te agradeço, Pai, como a igreja que ora, uma igreja que crê, crentes que acreditam. Pai, tomamos autoridade sobre o conselho maligno. Em nome de Jesus que o cerca e dizemos: Satanás, até aqui e não mais adiante. Clamamos o sangue de Jesus sobre nossa nação, sobre nosso presidente, sobre seu gabinete e te agradecemos, Senhor, por expor e remover os ratos. Ordenamos que os ratos saiam. Pai, as pessoas que estão lá em missão maligna do inimigo, Pai, eu te agradeço por expô-las através de uma mensagem. Que o Senhor as exponha pelo que dizem, que sejam pegas no que fazem, que, Pai, que as pessoas que devem estar ao redor dele, que haja uma paz que flua através dele. Ele sabe de uma coisa? Eu sei que isso é o certo. E onde o inimigo estiver tentando dar conselhos malignos e pensamentos ímpios, te agradecemos por haver confusão em cada obra maligna. Que seja tanto que eles não consigam expressar direito porque não há fluidez nisso. Vai ser tipo, eu nem sei o que estou dizendo, sabe? Eu vou continuar, tanto faz. Haverá uma confusão. Pai, sobre o mal e um fluxo com o bem. O conselho piedoso permanecerá e fluirá. O conselho maligno cairá. E te agradecemos, Senhor, que eles nem consigam terminar e publicar porque não podem. Porque a mão do Senhor está sobre eles. Te agradecemos, Senhor, que a mão do Senhor está se movendo em nosso favor, Pai. Tu és o nosso Pai. E o Senhor nos diz para orar. Então nos humilhamos diante de Ti, Pai. Sabemos que não podemos fazer isso sem Ti. Mas Deus, o Senhor, nos disse para assumir nossa autoridade. E o Senhor disse que nos deu poder e autoridade. E eu creio que esta noite, Senhor, assumimos nosso lugar de direito de autoridade sobre esta nação, sobre o nosso presidente. E o Senhor disse para orar pelos nossos líderes e juízes, e para a Suprema Corte. E a decisão que eles estão prestes a tomar sobre as tarifas, sobre as leis, sobre todas as grandes decisões, sobre o Fed, Jerome Powell. Te agradecemos, Senhor, por trazer um novo presidente do Fed, chefe da presidência do Fed. Eu a vi, é uma mulher, eu acredito. Eu te agradeço, Senhor, por nomear essa pessoa para ajudar a erguer esta economia com as próprias mãos e nos dar uma janela de oportunidade para uma grande manifestação de transferência de riqueza através da moeda rosa. O dinar, eu acredito, não é conselho financeiro, minha opinião, e outras criptos, e habitação e tudo, no que o Senhor disser. 5 grandes potes. Eu te agradeço, Senhor, porque essas coisas acontecem. E acontece rápido, em nome de Jesus. Que o Senhor está guerreando em nosso favor em relação a isso. E que, Pai, coloquemos um novo presidente do Fed lá que ajuste as taxas de juros como deve ser.
Sabemos que a bolha vai estourar. Não importa quantos digam que podemos salvar isso, sabemos o que o fim dos tempos diz. E virá uma nova ordem mundial e uma nova moeda mundial. Não há como tornar a América enorme e grande de novo. É tornar a América sustentável novamente. Para flutuar. Já que Joe Biden e os outros afundaram o navio. Mas para torná-lo recuperável, para fazê-lo funcionar, ele pegou as peças de volta. E ele construiu algo que não estava funcionando totalmente. Digo, não era um jato como costumava ser. Era apenas algo funcional. Torná-lo utilizável. Foi o que vimos para torná-lo utilizável. Pai, eu te agradeço, Senhor, pois teremos um tempo de riqueza dos ímpios acumulada para os justos. Que, Pai, a igreja floresça. E, Pai, que não nos falte nenhuma coisa boa. Não deveremos nada ao homem, a não ser amá-lo. E que a bondade e a misericórdia nos sigam todos os dias de nossa vida. Eu te agradeço, Pai, por ideias criativas para fazermos o que precisamos fazer. Pai, mas eu te agradeço porque o mesmo está sobre o presidente Trump. Para trazer paz a Jerusalém, para consertar Gaza, que está apenas destruída. Sabe, por causa de toda a guerra. E clamamos por paz naquela área em nome de Jesus, com sabedoria. Agora, será que as coisas do anticristo estão surgindo e Ezequiel 38 e 39 prestes a começar? Eu acredito que sim. Será que a aliança de muitos está surgindo? Eu acredito que sim. Estamos prestes a ver algo grandioso. E eu acredito que estes são os sinais dos tempos da vinda do Senhor. Mas, Pai, eu sei o que dizes, que queres uma grande colheita de almas. Então, Pai, nós levantamos. O presidente Trump levantamos J.D. Vance. E te agradecemos, Senhor, por Elon Musk. Eu declaro Elon Musk nascido de novo. Eu te peço, Pai, que salves radicalmente Elon Musk. Que, Pai, ele não esteja longe demais para que o toques radicalmente. Pai, eu te agradeço porque o Ayatollah Khamenei é removido e um grande avivamento irrompe no Irã. Que, Pai, a Pérsia seja desmoronada. E, Pai, quanto aos ditadores sobre ela, e que a igreja tenha sua hora de se levantar e brilhar, pois a luz chegou e a glória do Senhor nasceu sobre eles. Clamamos para que todo o Irã se levante em nome de Jesus e para que a igreja de lá se levante e proclame que Jesus é o Senhor, com sinais que seguirão aqueles que creem. Que, Pai, quando impuserem as mãos sobre os enfermos, eles se recuperarão. Quando puderem expulsar demônios em teu nome, eles ressuscitarão os mortos. E eu te agradeço, Senhor, que, Pai, esse tipo de igreja está se levantando no Irã agora mesmo em nome de Jesus. A igreja clandestina está surgindo com ousadia e o Senhor está removendo os ditadores e toda a opressão e repressão em nome de Jesus e trazendo liberdade para aqueles que a pedem. Eu creio, Pai, que os mártires e o povo, o sangue deles está clamando da terra por vingança. O sangue dos mártires, o sangue da igreja do Irã está clamando por vingança, ó Senhor. E, Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o sangue deles não passará despercebido. Que o sangue deles não ficará sem vingança. Que haverá, em nome de Jesus, um grande avivamento por causa da perda deles. Uma grande colheita de almas, pois eles foram a semente. Eles foram aquela semente. E uns plantam, outros regam e outros trazem o crescimento. E, Senhor, é tempo de crescimento. E eu sei que o Senhor disse que seríamos perseguidos por causa da palavra. Mas, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por uma visitação divina e manifestações da glória de Deus naquela nação em nome de Jesus. Isso passaria pelo Paquistão, passaria por Omã, pela Jordânia, pelo Afeganistão, pelo Iraque. Nós clamamos por um grande avivamento sobre a região em nome de Jesus. Pai, que haja a maior colheita de almas em todo o Oriente Médio, em todo o Egito, Síria. Eu te agradeço, Senhor, por estares tocando a Índia. Pai, eu te agradeço, Senhor, agora mesmo, em nome de Jesus, que haverá uma grande, grande colheita de almas em nome de Jesus.
que a igreja se levantará. A igreja se levantará na Tailândia. A igreja se levantará na Coreia do Sul. A igreja se levantará. E até mesmo aqueles que estão sendo tão perseguidos, tão pesadamente na Coreia do Norte, Senhor. Clamamos por nossos irmãos e irmãs que estão lá e que não podem nem mesmo adorar. O Senhor se lembra de tê-los visto. Eles não podiam emitir nenhum som. Eles tinham que usar as mãos para te louvar enquanto clamavam por libertação e para que o Senhor os libertasse de Kim Jong-un. Que o Senhor liberte o povo da Coreia do Norte, assim como fez com a Venezuela. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque até a irmã dele será removida em nome de Jesus. E um grande avivamento surgirá em toda a Coreia do Norte e na China. Pai, que haja uma grande colheita de almas, Deus, nas Filipinas. Senhor, e eu te agradeço porque o Senhor não se esqueceu da América. Ó, mesmo quando viramos as costas para o Senhor e empinamos o nariz com orgulho, o Senhor nos deu a sua graça. E te agradecemos, Senhor, pelo remanescente que, creio eu, manteve isso de pé. E eu te peço, Pai, agora mesmo, para sacudir a Casa Branca. Visite-o na hora da meia-noite, Senhor. Jesus, tudo o que tens a fazer é que ele tenha uma visitação. Uma visitação do Senhor Jesus. Uma visitação de Gabriel, o que for. Digo, aceitaremos isso agora. Apenas visite-o na Casa Branca em seu sono e diga-lhe o que está por vir. E que ele seja como o rei Ezequias, que ele vire o seu rosto, e que tu lhe des mais 15 anos. Pai, que tu foste misericordioso com eles no Antigo Testamento. Quanto mais farás por nós no Novo Testamento com o sangue do teu Filho. Quanto mais, Pai, ao virmos perante Ti e orarmos e Te pedirmos, Pai, para curar nossa terra e que não vejamos nosso presidente ser derrubado por nenhum adversário estrangeiro. Que ele vá para casa em uma idade avançada ou pelo arrebatamento da igreja, radicalmente em chamas e salvo pelo sangue de Jesus. Agitado do topo da cabeça às solas dos pés. Que tivéssemos aquele presidente que ora, como Kim Clement profetizou. Um presidente que ora e que é cheio do Espírito Santo. Que não haja portas abertas. Nós fechamos as portas e oramos por ele. E nós te agradecemos, Senhor, porque como igreja nos levantamos em nossa posição e dizemos: Satanás, você não levará a nossa nação. Nós aplicamos o sangue. Eu oro pelo Super Bowl. Eu oro pela reunião de todas as pessoas no Super Bowl. Pelo inimigo interno. Pela experiência do amanhecer vermelho sobre esta nação. Eu oro por uma cobertura sobrenatural sobre esta nação em nome de Jesus. Que tenhamos todos os nossos agentes do ICE pegando todos esses malfeitores fora da nossa nação em nome de Jesus e que a perseguição contra o ICE pare agora em nome de Jesus. Agora, eles estão todos fazendo tudo certo? Bem, se você veio para cá ilegalmente, é ilegal. Venha pelo caminho certo. Então eles estão errados? Não, eles estão apenas aplicando a lei do país. Se você não gosta da lei, mude a lei então. Mas eles estão cumprindo a lei. Então eles precisam seguir o que a lei do país diz. Eles estão apenas aplicando o que assinaram para fazer. Quão difícil é isso? Pai, eu te agradeço, Senhor, por protegeres nossos agentes do ICE. Mas eu te peço que os ajudes a encontrar essas pessoas que tentam criar destruição em massa em nosso solo. Eu te peço, Pai, para expô-los e trazê-los à justiça em nome de Jesus. Todo grupo maligno de terroristas. Todo grupo maligno de invasão militar de outros adversários estrangeiros. Nós os declaramos expostos em nome de Jesus pela segurança interna, pelos nossos agentes do ICE, pelo FBI, pela nossa CIA, quem quer que esteja conosco. Pai, eu te agradeço porque Deus é por nós. Quem poderá ser contra nós? E eu creio que há mais conosco do que com eles. E eu clamo por uma revelação sobre eles agora mesmo, através de conversas, através dessa rede clandestina de comunicações telefônicas. Eu os declaro expostos
E cada pessoa que está aqui em uma missão maligna, eu te declaro exposta em nome de Jesus. Da MS-13 à máfia, a tudo isso. A máfia dos cartéis de drogas, nós os declaramos expostos e levados à justiça em nome de Jesus. Pai, que a tua mão esteja sobre esta nação e sobre cada político corrupto e maligno. Dos democratas aos republicanos. Eu os declaro expostos e levados à justiça em nome de Jesus. E o tráfico e a lavagem de dinheiro clandestina e todas as coisas envolvidas com as questões da Somália. E os aviões, e os trens, e os automóveis, as grandes mansões, todo esse dinheiro corrupto com bilhões de dólares. Eu declaro tudo revelado em nome de Jesus e que o teatro político pare. Não temos tempo para isso. Clamamos pela exposição deles na Califórnia, Pensilvânia, Michigan, Maine, Nevada. Houve tantos outros estados, Senhor, que foram mencionados. Área da cidade de Boston, no estado de Massachusetts. Obrigado, Senhor, porque a Omar está encontrando outro emprego. Aquela que está sobre a cidade em Minnesota e que o governador está encontrando um novo emprego. Ele está fora daqui. Toda a corrupção está sendo revelada em nome de Jesus e que a Pam Bondi resolva isso rápido e que não demore muito tempo. Que não seja apenas enrolação e enrolação e enrolação e enrolação. Pai, pedimos por um trabalho rápido, justiça rápida, trabalho rápido. E que as pessoas más fazendo coisas ruins sejam removidas e expostas. E que vejamos toda a corrupção nesta nação pelo que ela é. E que resolvamos isso e esvaziemos o pântano. Pai, eu te agradeço por pessoas que têm a espinha firme como um pé de cabra se levantando e se candidatando. No nosso Senado, na nossa Câmara, nos nossos governadores, nos nossos prefeitos, nos nossos departamentos de xerife, pessoas com integridade, pessoas tementes a Deus, o que chamaríamos de cristãos, estariam lá dizendo, não cristãos mornos, cristãos fervorosos por Deus. Há uma diferença entre ser cristão e dizer eu sou cristão e ser a irmã da prancheta. Estou falando de cristãos fervorosos por Deus em cargos políticos. Pai, juízes, convocamos vocês agora e agradecemos, Senhor, por falar aos corações e dizer, candidatem-se, corram, vocês conseguem, eu apoiarei. Eu te agradeço, Pai. Não se trata de ser maga, trata-se de ser como Jesus. E te agradecemos, Senhor Pai, por princípios divinos e teologia divina e pensamento divino. Em nome de Jesus, cremos, Pai, que ainda não terminaste com a América. Cremos que ainda não terminaste com a América. Cremos, Pai, um abalo está vindo às nossas igrejas e tu estás limpando a casa. E 1 Coríntios 5:5 se cumprirá plenamente em 2026 e 2027. E uma grande manifestação da glória de Deus virá sobre esta nação de mar a mar, do Golfo ao Canadá. E eu convoco um grande mover de Deus por todo o Canadá e por todo o México. E Pai, eu te agradeço, Senhor, quando o evangelho for pregado em todo o mundo, então o fim virá como um sinal. E cremos nisso, Pai, que esta noite vemos uma reviravolta, que esta noite o barco está virando. E às vezes leva um tempo para virar um grande e massivo navio de cruzeiro. Mas cremos, Pai, que ele está virando esta noite. Que esta noite marca o dia. Marque no seu calendário agora mesmo. Que hoje é o dia de uma reviravolta divina, de favor divino, de restituição divina. Eu creio que Jesus Cristo está e o anjo, os santos anjos, estão todos trabalhando a nosso favor agora enquanto falamos. Eles trabalham, está tudo acontecendo agora. E as coisas estão mudando. O Espírito Santo está agindo nos corações dos maus. Ele está tocando os corações dos maus agora, como diz em Atos capítulo 2. Ele está tocando os corações dos ímpios. Ele está tocando os corações dos ímpios, amolecendo seus corações. Ele está tocando os corações dos ímpios, amolecendo-os agora mesmo.
E eu creio, Pai, agora mesmo que há uma reviravolta divina. Eu oro pela Austrália agora em nome de Jesus, para que, Pai, para que haja chuva. Nós clamamos por chuva de Sydney até o outro lado. Eu clamo por chuva em nome de Jesus. E eu digo chuva, venha. Que a seca seja quebrada. E uma grande chuva do Espírito Santo está vindo sobre a Austrália em nome de Jesus. Nós clamamos para que essa chuva venha. Atos 2:37. Ele está tocando os corações. Atos 2:37. Obrigado, Brayton. Atos 2:37. Nós cremos nisso. Nenhum coração é endurecido demais. Você diz, bem, ele é corrupto demais. Ele é endurecido demais. Ele nunca vai se converter. Não, 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 não. Eu creio em Atos 2:37. Ele pode tocar o mais duro dos corações e torná-lo maleável. Nós clamamos por avivamento sobre a Austrália, agora em nome de Jesus, da terra lá de baixo. Nós clamamos por esse grande avivamento de almas. Nós clamamos para que as igrejas ou a liderança se levantem em nome de Jesus. Nós clamamos por um novo começo limpo, um novo avivamento, água fresca. Pai, eu te agradeço, Senhor. Quando me mostrou aquela seca, o Senhor disse, fale com a chuva, fale com a temperatura. Nós clamamos pela chuva em nome de Jesus. Eu ouço o som de uma abundância de chuva. Eu ouço o som de uma abundância de chuva sobre a Austrália. Eu ouço o som de uma abundância de chuva sobre a Austrália esta noite. Em nome de Jesus, clamamos para que sistemas de baixa pressão se movam por aquela grande terra. E te agradecemos, Senhor, porque há muita chuva, muita chuva. Não pedimos destruição, mas pedimos, Pai, para que seus lagos e riachos, e seus tanques e seus córregos sejam cheios para os cangurus beberem e os coalas se divertirem. Nós cremos, Senhor, e que, Pai, o povo se alegre pela chuva, pois não apenas uma chuva do natural, mas uma chuva do espiritual. E a chuva temporã e a serôdia se unirão em outra, e uma onda maior da sua glória será vista por toda a Austrália. E um grande novo louvor surgirá disso. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Enquanto eu estiver em sua casa, no próximo dia ou algo assim, se estiver preso pela neve e não puder sair, use esse tempo não apenas nas redes sociais, mas dê esse tempo a Jesus. Dê a ele um tempo extra. Ei, sinto sua falta. É só um tempo de pausa. Passe tempo com seus filhos jogando algo. Jogue jogos de tabuleiro ou de cartas. Faça algo divertido com seus filhos. Dê amor a eles. O tempo é curto, o tempo é precioso. É quando os filhos crescem rápido, como me disseram. É divertido, tipo, eu estava fazendo ensopado hoje com a Paisley, só cozinhando e conversando. Esses momentos são preciosos. Fazendo uma panela de ensopado, ou um pão de milho, ou o que for, conversando. Não dá para sair, então fique em casa e divirta-se com seus filhos. Passe um tempo com o Senhor. Ele quer desesperadamente ter um relacionamento com você. Você diz, eu quero ter um relacionamento com ele. Não, não. Ele quer um com você ainda mais. Se você apenas sair do caminho e sentar aos pés dele e disser, aqui estou. Eu quero te conhecer. Eu peço que se torne real para mim. Eu digo que quando a presença no domingo encheu nossa casa, mesmo com a palavra dura que tive que dar. A glória do Senhor vai te transformar. É aquele toque único. Mas ser cheio do Espírito Santo como foi, ele estava com a mesma aparência de sempre. Ele estava tão bonito com seu manto desta vez. E eu olho para ele e a glória do Senhor em tudo, o jeito que ele brilha.
Tu brilhas como a estrela da manhã. Jesus, quão maravilhoso, incrível e extraordinário tu és, ó Senhor. Verdadeiramente maravilhoso és tu. Isso é de alguém que o viu. Jesus, quão maravilhoso tu és. Tu és tão gentil, tão puro e tão bondoso. Em cada gesto teu, percebo uma gentileza que acalma o coração, uma pureza que ilumina a alma e uma bondade que aquece a vida de todos ao redor. Tu brilhas como a estrela da manhã, trazendo luz e esperança mesmo nos dias mais escuros. Jesus, quão maravilhoso tu és. Tua presença é como um abraço suave, trazendo paz e conforto. És fonte de alegria, de força e de esperança. Em ti encontro refúgio e consolo, pois teu amor é eterno e tua luz nunca se apaga. Jesus, quão maravilhoso tu és, sempre presente, sempre amoroso, sempre guiando com ternura e compaixão. Jesus, tu és o nome mais doce de todos. Jesus. Tu sempre me ouves quando eu clamo, Jesus. Tu me levantas sempre que eu caio. Tu és, sem dúvida, o mais doce, o nome mais doce e encantador de todos, aquele que traz alegria ao coração. Jesus. És o nome mais doce de todos, Jesus. Sempre me ouves quando chamo, Jesus. Tu me levantas sempre que eu caio. És o nome mais doce, o mais doce e encantador de todos os nomes, realmente o mais doce de todos. E é assim que as coisas são. Os anjos parecem guarda-costas, e eu sei que Jesus não precisa de guarda-costas. Mas eram 3. Um estava atrás dele. Um estava ao lado dele e o outro do outro lado. E eles entraram juntos. É quase como a comitiva dele. Foi legal. Tipo, eu tô entrando e pau, soltei o microfone. Tô aqui, eu sou Jesus. Foi legal. Foi mesmo. Não que ele seja. Ele é sempre sobre humildade. Nunca o vi ser arrogante. Nunca mesmo. Claro, toda vez ele se apresenta como tão lindo, além da descrição. Mas foi legal por causa dos anjos que entraram com ele. E eu fiquei tipo, isso me abalou. Enquanto eu, bem aqui, passei por um portal bem aqui. Eu estava fazendo um vídeo para vocês. E eu estava orando e ele disse, tenho uma palavra para você. Eu preciso te dizer o que está vindo. Eu digo, por quê? Por quê? Me diga por quê. O que aconteceu? O que aconteceu? Por que isso? O que mudou? O orgulho se instalou. Eu responsabilizo a igreja, Brandon. Eles não estão orando o suficiente por ele. Por isso te perguntei, você está orando pelo nosso presidente hoje? Oh, Deus, tenha misericórdia. Eu acredito que poderíamos ter mudado as coisas hoje à noite, e você? Há o suficiente de nós aqui. Eu acredito que poderíamos ter mudado algumas coisas. Eu não acredito que seja para ninguém ir para casa desse jeito. Então, eu acredito que a palavra diz que ele nada faz nesta terra sem antes revelar as vozes proféticas. Os sentinelas. Eu não saio por aí dizendo você é profeta, essas coisas. Eu só digo, sou um sentinela. Eu me rendo à unção do profético. Se ele quer dizer algo, então, Pai, por favor, diga. Se não, sou tão humano quanto qualquer outro. Eu dou o meu melhor, pessoal. É por isso que eu sempre digo. Fico tão cansado de toda a arrogância na igreja. Humilhe-se sob a poderosa mão de Deus. E te agradecemos, Senhor Pai, pois podes usar qualquer um. Se podes usar Brandon Biggs, podes usar qualquer um. E eu digo isso de todo o meu coração.
Se vissem todas as minhas falhas, diriam: como é que Deus o está usando? Porque é o que eu me pergunto o tempo todo por sua graça. É a graça. Pai, nós apenas te agradecemos. Obrigado. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Nós nos alegramos em tudo, nos alegramos no Senhor sempre. E outra vez digo: alegrem-se. E cremos, Pai, que as coisas estão mudando esta noite. Que, Pai, a data de validade da nossa necessidade era hoje. Pois a vitória está aqui. E eu creio nisso, Pai. Pai, quanto à saúde, quanto às finanças, quanto a quem possa estar preso por algum tipo de espírito demoníaco de vício, eu creio que hoje é a sua noite de vitória. Que você não precisa mais caminhar no vício do álcool ou das drogas, ou nicotina, pornografia, luxúria. Todas as coisas que o diabo tenta usar, o ouro, a glória e as mulheres. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque eles estão livres. Pois aquele a quem o Filho libertou é verdadeiramente livre. E eu oro por cada um deles esta noite para que caminhem em liberdade divina. Essa liberdade, essa paz que excede todo o entendimento, a alegria indizível e cheia de glória. Pai, este é um tempo como nunca antes em que nós, a igreja, nos levantamos. Como na visão de Tommy Hicks, e nos tornamos aquele gigante. Que não sejam os pentecostais contra os batistas contra os católicos contra os metodistas ou a Igreja de Cristo. Pai, que nos tornemos um só corpo, funcionando como um só, com uma só voz, um só som, nos unindo, todos proclamando que Jesus Cristo está voltando. Que não estejamos indo contra esta ou aquela religião, mas, Pai, que sejamos todos um, bem ajustados como um só corpo, movendo-nos como um corpo, como aquele grande e poderoso exército que não disse: bem, eu só vou usar os carismáticos nestes últimos dias. Se você notar, eles parecem ser os que estão errando muito agora. Então nós oramos para que o corpo se una e se junte e se torne forte. E nós levantamos nossos irmãos e irmãs e dizemos: escutem, nós podemos superar isso. Eu creio, Pai, que esse é o tipo de igreja que temos hoje, como uma igreja que tem ousadia e uma espinha dorsal, como um pé de cabra que diz: eu não me curvarei e eu não queimarei. E você pode aquecer essa fornalha o quanto quiser, mas eu ainda não vou me curvar e não vou queimar, porque o meu Deus me livrará das chamas do fogo. Você quer me jogar na cova dos leões? Meu Deus fechará as bocas, a boca do leão, e ele fará com que eles não possam me comer. Ou você acredita nisso ou não. Eu digo: Pai, dê-me ousadia como a de Daniel. Dê-me ousadia como a de Sadraque, Mesaque e Abednego para dizer: Pai, há mais conosco do que há com eles. Não tenho medo dos exércitos do diabo ou do que quer que esteja acontecendo na encosta. Há mais conosco do que há com eles nestes últimos dias. E vocês estão se levantando, nós estamos nos levantando e estamos assumindo nossa autoridade de domínio esta noite. E eu creio que o nosso presidente está coberto em nome de Jesus com oração. Una a sua fé com a minha. Você concorda? Tocando em qualquer coisa. Estamos tocando em qualquer coisa. Presidente Trump, Melania e o casamento dele é forte. Eu vi uma tempestade vindo para o casamento deles e o Senhor disse: ore pelo casamento deles. Orem pelo casamento deles. Então é por isso que continuamos a orar. Agora, eu sei quando isso foi. Eu não sabia o que era. Quando na Pensilvânia, tudo o que vi foi um homem na orelha. E de todas as coisas que vi, eu não sabia quando ia acontecer. Mas eu vi um homem desta vez de preto. E foi um cenário totalmente diferente desta vez. Então nós mudamos isso? Sim, eu acredito nisso. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Sim. Seja um crente que crê comigo.
Então, é isso que nós vamos ver. Oh, aleluia. Jesus voltará em breve, em um momento inesperado, seja de manhã, à noite ou até mesmo ao meio-dia. Muitos encontrarão finalmente o seu destino eterno, pois as trombetas celestiais certamente soarão anunciando o grande acontecimento. Todos os mortos ressuscitarão, levantando-se de seus túmulos, e os justos se encontrarão juntos no céu, em perfeita harmonia e alegria. Estaremos indo para um lugar maravilhoso, onde ninguém jamais morre, onde não há dor nem sofrimento, pois rumo ao céu estamos, seguindo com esperança e fé, aguardando o glorioso reencontro com nosso Salvador. Vou tentar atingir esta nota. Eu a atingi, já comecei alto demais, de uma forma que talvez nem esperasse. E Jesus voltará em breve, retornará para nós, seja de manhã, à noite ou ao meio-dia, em qualquer momento do dia ou da noite. Muitos terão seu fim, trombetas vão soar para anunciar esse momento tão aguardado. Todos os... É difícil. Tá muito alto. Minha voz está falhando hoje. Mortos vão subir, justos eu no céu, indo onde ninguém morre, ao céu nós vamos. Obrigado, Senhor. Aleluia. Bem, se você está aqui hoje e nunca pediu a Jesus Cristo para ser seu Senhor e Salvador pessoal, creio que está aqui. Não por acaso, mas por um encontro divino. E se você nunca pediu a Ele para ser seu Senhor e Salvador pessoal, e está aqui hoje e quer convidar Jesus para entrar, hoje é a sua noite. Eu sempre quero dar a oportunidade de chegar ao conhecimento salvador do Senhor Jesus. Talvez você esteja aqui hoje e esteja desviado. Você está assistindo a isso e uma nevasca está chegando ou algo assim e pensa, o que esse velho está dizendo agora? Eu o vi no TikTok, eu o vi no X e em todas essas outras coisas e estou curioso sobre isso. Mas você não está aqui apenas para ser um espectador. Você está aqui porque Jesus o trouxe aqui hoje. Eu estou lhe dizendo. A Bíblia diz que ninguém vem ao Pai a menos que Ele o chame. Então eu creio que hoje é a sua noite de salvação. No momento em que você confessa seus pecados, Jesus é fiel e justo para perdoar seus pecados e purificá-lo de toda injustiça. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Eu creio que não há outro caminho para o Pai, senão pelo Senhor Jesus Cristo. Se você não nasceu de novo e não o conhece, você está em apuros. Mas hoje é a noite da salvação. Essa é a boa notícia. Os sapatos que você calçou hoje para trabalhar, o agente funerário pode estar tirando-os hoje à noite. Você não sabe se hoje é a sua noite e se a sua hora vai chegar. Então não desperdice esta oportunidade. Você pode não ter outra. Hoje é o dia da salvação. Agora mesmo. Ou você pode estar morno. Você pode estar desviado. Você pode estar vivendo para o mundo de novo. Você está aqui hoje e quer ter um novo começo, limpo, assim como o pródigo. O filho pródigo estava no fundo do poço e estava lá deitado com os porcos. E ele disse, se eu pudesse apenas voltar para a casa do meu pai e ser um servo, talvez ele me deixasse voltar para casa. Mas o que foi incrível sobre o pai, ele estava lá com a túnica. Ele estava lá e disse aos servos, ei, vão matar o bezerro cevado. Meu filho está em casa. E eles fizeram uma grande celebração em seu retorno. É assim que o nosso Pai é. Eu creio que Jesus nunca o deixou e nunca o abandonou. Você deu as costas para ele. Ele não deu as costas para você. E o momento em que você confessa seus pecados não é quando o Senhor descobre sobre eles. É quando você se livra deles. E eu creio que esta noite é a noite da salvação para você, para voltar para casa. Volte para casa. Não é mais hora de fugir, é hora de voltar para casa. Seu tempo está acabando. Esta dispensação da graça está chegando ao fim, senhoras e senhores. E eu creio que agora, se você apenas se entregar ao Senhor, seria um recomeço novo e limpo para você ter um futuro novo e limpo. Eis que ele disse,
farei novas todas as coisas. Então, se isso está falando com você, e você sente esse mover dentro de você, e você está aqui esta noite e diz, Brandon, por favor, ore por mim. Por favor, ore por mim e por minha esposa. Por favor, ore pelos meus filhos. Por favor, ore pelo meu marido. Nós queremos voltar para Jesus esta noite. Eu sinto um mover dentro de mim. Você sente aquele frio na barriga, assim, aqueles arrepios. Você sente todas essas coisas da carne. E você está dizendo, cara, eu só quero ter um recomeço novo e limpo. Eu quero que você seja ousado em sua decisão esta noite e coloque na seção de comentários agora mesmo. Eu quero ser salvo. Eu quero nascer de novo. Estou voltando para Jesus. Eu quero um recomeço novo e limpo. Jesus morreu por você publicamente. Eu quero que você torne pública a sua decisão. Vamos esperar por você por apenas alguns segundos aqui. Diga para nós. Eu quero um recomeço novo e limpo esta noite. E eu quero fazer uma oração simples por você. É uma oração bem fácil. Não é uma oração difícil. É uma oração simples. Uma criança de 5 anos poderia dizer, ele não tornou a salvação difícil. Ele apenas disse com o coração. Com a boca se faz confissão para a salvação. Você tem que crer em seu coração e confessar com sua boca. Diga, eu quero Jesus. Então, vamos dizer isso agora mesmo. E se você está aqui esta noite e quer um recomeço novo e limpo, hoje é a sua noite. Então diga, Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu creio que morreste por mim e ressuscitaste ao terceiro dia. Eu te peço que me perdoes os meus pecados. Eu sou um pecador e preciso de um Salvador. A partir desta noite dou as costas para o mundo, dou as costas para o diabo, dou as costas para o meu pecado. E de hoje em diante, Senhor, eu te servirei de todo o meu coração. Eu dedico a minha vida a ti, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque tu escreves o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Que hoje eu sou perdoado dos meus pecados. Que no momento em que confessei meus pecados a ti, disseste em tua palavra que és fiel e justo e me purificas dos meus pecados e não te lembras mais deles. Que tão longe quanto o Oriente está do Ocidente, tu tiraste de mim os meus pecados. E de hoje em diante, Senhor, eu te servirei com tudo o que eu tenho. Obrigado, Senhor, por ter me convidado para o seu reino. Obrigado, Senhor, por ter me lavado em seu sangue precioso. Obrigado, Senhor, porque estou livre de todo o meu passado em nome de Jesus. E eis que o Senhor fez novas todas as coisas. Amém e amém. Eu acredito que você acabou de nascer de novo com essa oraçãozinha simples. O que você faz agora? Você vai a uma igreja que crê na Bíblia. Você encontra uma... Eu iria a uma igreja não denominacional, é onde nós iríamos. E eu diria àquele pastor naquela igreja, eu preciso ser batizado nas águas. Seja batizado com água. Faça uma declaração pública de que sou cristão. Todas as coisas que você pode fazer, seja batizado nas águas. Leia sua Bíblia todos os dias e ore e busque a Ele todos os dias. Encontre isso, vá àquela igreja, vá domingo, quarta, sempre que houver culto disponível para ir, estudo bíblico, o que tiver que fazer, envolva-se. Não volte ao que você estava fazendo antes. Vá e diga, ei, eu escolho seguir Jesus hoje e estou vindo com uma vida nova, uma nova forma de pensar. Espírito Santo, me ajude. Eu não consigo fazer isso sozinho. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é um socorro bem presente no momento de necessidade. O Senhor é. Então eu acredito que hoje é o seu dia de uma reviravolta. Então louvado seja o Senhor. Agora, se você não tem condições de comprar uma Bíblia e não tem uma e diz, Brandon, eu preciso de uma Bíblia. Minha esposa e eu compraremos uma Bíblia para você. Na descrição logo abaixo tem um endereço de e-mail. Diga-nos na descrição, eu gostaria de ter minha Bíblia. Eu nasci de novo na sua transmissão e eu quero minha Bíblia e nós lhe enviaremos uma da Amazon. E então nós só queremos celebrar sua decisão esta noite, quem quer que tenha nascido de novo. E apenas fique animado por ter tomado a melhor decisão da sua vida, que é se converter antes que queimem. E então louvado seja Deus em nome de Jesus.
Tem alguém que foi salvo? 37 pessoas entregaram seus corações a Jesus Cristo esta noite. Bem-vindos à família, todos os 37 de vocês. Isso é maravilhoso. Estou tão feliz por ter feito um apelo. 37 pessoas. Todos entregaram seu coração a Jesus Cristo. Bem-vindos à família, todos vocês que entregaram seu coração a Cristo. Estamos felizes por vocês. Estamos animados e nos alegramos com a sua decisão. Então nós amamos vocês. Então venham aqui, curtam e se inscrevam. Cliquem naquela notificação. Venham aqui e orem conosco o tempo todo. Nós agradecemos. Estamos acreditando em um exército de oração de 1 milhão de homens e mulheres para se levantar nestes últimos dias para orar pelas coisas que vimos hoje à noite. Eu não sei. Eu sei que já passou de 2 horas, então eu não queria prender vocês até muito tarde. E já ficou bem tarde. Eu poderia continuar orando, mas acho que está bom. Eu nem sei que horas são. É quase meia-noite. Então, mas Pai, nós te agradecemos, né, Senhor, ao encerrarmos hoje. Somos gratos por cada pessoa que vem de forma tão constante para nos apoiar e orar conosco. Obrigado, Pai, por cada pessoa que está aqui esta noite. Eu as apresento diante de Ti. Agradeço porque elas estão seguras. Por toda a América, as pessoas estão seguras desta tempestade que pedimos para a neve cessar e parar, em nome de Jesus. E te agradecemos, Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre este tempo que eles têm com seus filhos, com seus entes queridos. E se você for solteiro, passe tempo com o Senhor. Encontre um bom sermão do Derek Prince. Eu estava ouvindo hoje sobre a língua, sobre a sua língua. O poder da vida e da morte está na língua. Isso me abençoou tanto, eu estava ouvindo. Eu gostei muito. E eu tenho ouvido as coisas dele agora. Sabe, eu ouço tanto o irmão Hardin, e aí eu o encontrei e pensei, ei, eu gosto desse cara. Coisas muito boas. Então, bem, louvado seja o Senhor. Bem, isso abençoou vocês esta noite. Bem, não sei se abençoou muito, mas é o que é. Eu entreguei o que o Senhor me mandou. Então. Tem um monte de gente aqui, hein? O quê? Bem, por que estão todos pegando café e tal? O quê? Bem, por que estão todos pegando café e tal? Muita gente foi para casa. Tudo bem. Bem, agradecemos por se juntarem a nós. Acho que isso é bom. Lembrem-se, nós amamos vocês e Jesus ama vocês. Ponha um sorriso no rosto e uma canção no coração. E nos veremos de novo, creio eu, provavelmente amanhã, talvez, não sei. Veremos o que faremos. Creio que provavelmente irei. Eu provavelmente vou orar um pouco amanhã. Vamos mergulhar mais no rio. Senti que entreguei o que devia. E senti um alívio. Então Deus abençoe a todos vocês. Nos vemos de novo em breve. Tchau, tchau!